Boa tarde a todos e a todas que estão aqui no canal do CEFOR nos acompanhando. Eu sou Elizabeth Busanello, integrante do grupo de pesquisa Parlamento e Sociedade, e farei a moderação desta live, cuja temática é Mandatos Digitais e sua gestão, as estratégias de uso das mídias sociais pelos deputados federais. Esta live, ela faz parte do ciclo de palestras da pós-graduação do CEFOR. O ciclo de palestras, ele é um evento mensal que tem o objetivo de levar a alunos e professores do programa de pós-graduação da Câmara dos Deputados informações relativas às diferentes temáticas do Poder Legislativo. Além de ampliar o escopo de conhecimento, as palestras também incentivam a pesquisa e o pensamento crítico ao divulgar estudos e possibilidades de atuação das diversas tratadas em sala de aula. Dessa forma, os eventos também são divulgados e abertos a todos os servidores da casa e de órgãos parceiros, à comunidade acadêmica interessada e ao público em geral, que poderá interagir com os palestrantes por meio de perguntas e comentários, o que permitirá ampliar o alcance do conhecimento dos resultados de estudos e pesquisas realizados durante o curso de mestrado, disseminando, assim, as contribuições desses achados para a sociedade. Esta live terá o formato de mesa redonda. Cada um dos palestrantes terá entre 15 e 20 minutos de fala e, após a explanação, todos voltarão aqui para comentar e responder as perguntas do público. E nós teremos como intérprete de Libras a Núbia e também a Andresa. Os pesquisadores analisarão os primeiros resultados da pesquisa recente sobre as estratégias de uso das redes sociais pelos deputados federais. Discutirão questões interessantes, como que redes os parlamentares mais usam, como organizam estratégias multiredes, que assuntos e formatos de expressão nas mídias sociais mais interessam aos parlamentares, de que forma isso impacta no trabalho legislativo. Temos aqui conosco os professores Cristiano Ferri, a professora Cristiane Bernardes e o professor Antônio Barros. Eu farei uma breve e rápida apresentação de cada um. O professor Cristiano Ferri é doutor em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP da UERJ. É mestre em Políticas pela Queen Mary College, da Universidade de Londres, e pesquisador associado do Centro Ash para a Governança Democrática e Inovação da Universidade de Harvard, no ano de 2009 e 2010. Ele realizou um pós-doc no programa de Esferas Públicas Algorítmicas da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, nos anos de 2018 e 2019. É autor do livro O Parlamento Aberto na Era da Internet e, atualmente, é professor e pesquisador no Centro de Formação da Câmara dos Deputados e pesquisador associado do Centro de Inteligência Coletiva do MIT. A professora Cristiane Bernardes, ela é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É docente e pesquisadora do mestrado profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados. É integrante do Instituto Nacional em Ciência e Tecnologia em Democracia Digital,
o INCT-DD, é pesquisadora associada do Departamento de Antropologia e Sociologia da SOAS, Universidade de Londres, do Centro de Engajamento Democrático da Universidade de Leeds e do Laboratório de Etnografia das Instituições e das Práticas de Poder da UNB. O professor Antônio Barros é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, pós-doutor em Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa de Porto, no ano de 2008. É mestre em Comunicação pela UNB, docente e pesquisador do mestrado em Poder Legislativo do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. É vinculado à linha de pesquisa Política Institucional do Poder Legislativo. É pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCT-DD. Coordenador do Grupo de Pesquisa Parlamento e Sociedade, Representação Política, Participação e Controle Social. Mais uma vez, bem-vindos a todos e a todas, e de imediato eu passo a palavra ao professor Cristiano Ferri. Obrigado, Elizabeth. Minha boa tarde a você, ao professor aí, Antônio Barros, a professora Cris Blum, a Núbia, e a todo mundo que está nos assistindo aí, aos alunos, aos outros professores, e a todos interessados em assistir essa live, cujo nosso objetivo principal é dar divulgação, é melhorar aí, digamos assim, é dar uma contribuição para a transmissão de conhecimento que produzimos, que estamos produzindo, de uma maneira mais leve, de uma maneira sem perder todo o rigor acadêmico, mas também tentando comunicar para que outras pessoas, de uma maneira mais leve, mais simples, para que outras pessoas, então, possam se beneficiar desses conteúdos, dessas pesquisas que nós fazemos aqui, como a Elizabeth muito bem colocou, a uma produção intensa de pesquisa dentro da Câmara dos Deputados, por meio do seu Centro de Formação e Treinamento, que é uma escola de governo, em especial aqui na pós-graduação, programa de mestrado de pós-graduação coordenado pelo nosso professor Fabiano Schwartz. Por que decidimos fazer essa pesquisa? Eu acho que é muito importante entender o cenário, e aí eu estava, em 2019, andando pelos corredores da Câmara, e nós que trabalhamos na Câmara, e somos pesquisadores também, sempre temos, assim, esse olhar para a realidade, sempre pensando nas pesquisas, né? Como é que podemos identificar padrões e estudar os fenômenos, de maneira também para mostrar, por meio da ciência, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo dentro do Parlamento, da Câmara, do Senado e etc. E uma percepção que nós tivemos, em especial, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões no Laboratório Hacker com os recém-eleitos, os deputados recém-eleitos, na eleição de 2018, já no começo do mandato, em 2019. Para quem não sabe, o Laboratório Hacker é um laboratório de inovação dentro da Câmara dos Deputados, e muitos deputados passam ali querendo trabalhar em inovação e etc. E um dos temas que a gente discutiu ali com alguns parlamentares é exatamente como é que eles estavam usando as redes sociais e como é que eles estavam precisando, então, montar as suas equipes de acordo com necessidades para também manter a sua comunicação digital nas redes sociais. Isso foi muito importante porque nos deu aí um insight, um alerta para este fenômeno, que depois ficou muito claro no decorrer aí dos primeiros meses no exercício dessa nova legislatura, que começou em 2019, de como os parlamentares, por exemplo, tinham mais preocupação em revelar o que eles estavam fazendo em todos os momentos, nos corredores, dentro das sessões das comissões, dos plenários. Então, você, porventura, já deve ter visto aí algumas fotos de parlamentares, algumas cenas de parlamentares dentro dos plenários, fazendo a sua live dentro do plenário, dando a sua perspectiva, a sua narrativa interna
do que está acontecendo ali, e eles, então, de certa forma, virando também um centro de transmissão de informação a partir de uma perspectiva própria e ativando aí uma série de outras redes. Decidimos, então, sobre o tempo aqui, Beth, por favor, tá? Me ajude a controlar, que eu sou de humanas, então números e horários não é uma coisa que eu domino muito. Mas a minha fala aqui é muito preparatória para aí a professora Cris Boom vai apresentar a nossa pesquisa, depois o professor Antônio, para ao final a gente fazer uma discussão aí com vocês, né? Essa é a primeira fase de uma pesquisa que objetiva o quê? Entender como esse lado discursivo, com esta roupagem digital, por meio das grandes plataformas de redes sociais, está sendo feita pelos parlamentares aí dessa atual legislatura, em especial os deputados. Então, nós vimos aí, a partir da identificação de algumas mudanças nas atitudes dos parlamentares, né, quer dizer, muito mais midiáticos, e usando de diferentes formas, com diferentes instrumentos, as redes sociais. Olha, vamos organizar isso numa pesquisa, entender o que está acontecendo. Também um outro elemento aí que nos chamou a atenção, desde sempre, em especial nos últimos 2 anos, é exatamente como é que os gabinetes, muitos deles, têm se profissionalizado cada vez mais com profissionais muito específicos. Então, parlamentares agora procurando cientistas de dados, e aí começam a surgir organizações, inclusive, que se tornam headhunters de profissionais especializados para trabalhar em gabinetes, como a Vetor Brasil, como a Legisla Brasil, que auxiliam nesse processo de profissionalização dos gabinetes, e muitas dessas necessidades têm a ver com o fato de ajudar, de contribuir para essa comunicação digital, que nós vamos ver aí, não quero adiantar, mas que ela tem muito a ver com o uso multiredes. Isso implica, obviamente, numa necessidade profissional, de equipe, de entendimento do que está acontecendo, de dados, muito interessante, que a nossa pesquisa revelou como isso a fundo está funcionando. Também há um cenário aí de empreendedorismo voltado para o legislativo, voltado para governos, voltado para o legislativo, no ramo que se chama GovTech, e agora surge um sub-ramo que se chama Legistech. Então, desde think tanks, como empresas, startups e até ONGs, muito focadas em gerar inteligência, entender o que está acontecendo e interagir com o universo parlamentar. Então, a gente percebe também uma mudança desse cenário, só para destacar algumas que fazem um trabalho muito interessante nesse sentido, a Bússola Tech, que reúne uma série de informações e estuda a inovação em legislativo no Brasil e no mundo, e a Parlametria também, uma ONG, pouco think tank, que tem aí, aplica o uso de inteligência artificial para entendimento e compreensão da atuação parlamentar. Tudo isso aqui está num contexto, portanto, de uma nova fase do legislativo, e nos interessa, em especial, entender o ator individual, o parlamentar, como é que ele está usando as redes sociais, de que maneira que ele está usando, como é que ele se prepara para isso, como alguns estão usando de forma mais intensa e outros estão usando de forma menos intensa. Então, só para vocês se situarem assim do que como começou essa pesquisa, ela partiu de uma oficina que foi feita com assessores parlamentares, somente pessoas que trabalham com parlamentares auxiliando no uso de redes sociais ou em lideranças partidárias, que são essas instâncias do partido, mas que também têm equipes ali, eventualmente trabalham com a parte comunicacional dos parlamentares daquele partido. Então, nós fizemos uma oficina que foi feita, coordenada por 2 especialistas e operadores muito experientes nessa área, que é o Fabrício Carbonel e Maria Carolina, a quem nós agradecemos muito por esse trabalho, que serviu de base para, digamos assim, um pontapé inicial para essa pesquisa, porque
as oficinas foram gravadas, e as dúvidas, as questões dos alunos ali, do dia a dia, quem estava ali, quem está no dia a dia de assessoria parlamentar em redes sociais, eles conseguiram, eles foram, deram uma ótima contribuição em termos de conteúdo para essa pesquisa, e passamos daí para a segunda fase, que foi também a aplicação do survey, ou seja, de um questionário para cerca de 155 respondentes. A professora Cristiane Brum vai detalhar essa pesquisa, e eu, antes de terminar aqui a minha fala inicial, queria somente registrar que esses dados foram coletados antes da pandemia, até março de 2020, então eles não retratam ainda eventuais mudanças de comportamento parlamentar durante a pandemia, que a gente sabe que podem ser interessantes, mas que nós procuraremos medir numa nova fase dessa pesquisa aí, que vai acontecer por meio de grupos focais, que nós vamos também realizar para intensificar esse entendimento, que também compreenderá, obviamente, efeitos aí decorrentes deste momento, claro, de grande intensificação digital, né, de uso de redes sociais. Eu fico por aqui por enquanto, não sei se eu já posso, Elizabeth, já passar a palavra para a professora Cris Bernardes. Pode sim. Obrigada, professor Cristiano. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Obrigada, Cristiano, Beth, pela introdução. Queria agradecer também a coordenação de pós-graduação do CEFOR, né, por nos dar essa oportunidade. Nós somos professores do mestrado profissional em Poder Legislativo, e é muito interessante conseguir compartilhar os resultados dessa pesquisa, que o Cristiano já contou para vocês de onde nós tiramos a ideia para fazê-la, né? Então, vocês já sabem como ela começou, e nós estamos com ela em andamento. E eu vou apresentar agora, vou pedir que o Rodrigo nos ajude, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou apresentar agora alguns dados preliminares, tá? Trazendo uma ideia geral da pesquisa, mas que vai ser detalhada em próximas oportunidades. Espero que vocês consigam enxergar. Eu vou voltar aqui minha apresentação. Então, esses dados preliminares têm a ideia, né, tentam trazer aqui mais ou menos o panorama mais geral dessa pesquisa que nós estamos realizando desde 2019, final de 2019. Então, ela foi um questionário, né, um survey eletrônico aplicado com assessores dos gabinetes parlamentares, e aí é interessante, né, nós procuramos aplicar com os assessores que trabalham especificamente com gestão ou produção de conteúdo para mídias sociais, né? Então, abrange aí os gabinetes desta legislatura, foram 155 respondentes, o que corresponde a mais de 30% dos gabinetes, né, dos 513 gabinetes. O questionário foi aplicado entre novembro de 2019 e março de 2020, e aí nós temos, entre esses 155 gabinetes que participaram, representantes de 25 partidos, de todas as 5 regiões, e nós perguntamos especificamente sobre mídias sociais que naquele momento eram, né, segundo várias pesquisas feitas por vários institutos, as mais populares, né, em termos de uso, em termos de alcance de usuários. Então, nós incluímos aí Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram e LinkedIn. Alguns conceitos bem gerais que nós trabalhamos, e o professor Antônio vai detalhar mais isso ao final, trazem ideias mais contemporâneas sobre a democracia, por exemplo, né, os conceitos de democracia plebiscitária da Nadia Urbinati, ou de democracia de públicos, do Manan. E também uma ideia de personalização da política, trazendo esse conceito do Bennett em relação com o conceito de conexão eleitoral do meio, que é um conceito lá da década de 70, né, mas que se aplica, vamos dizer assim, de uma forma bem interessante agora, nesse novo cenário de mediatização digital, né. E também de uma pesquisadora brasileira, que tem um trabalho extenso sobre mídias sociais, a Raquel Recuero. Nós trazemos aí as considerações dela sobre essa nova formatação dos públicos em rede, né, por meio das mídias sociais.
E aí, conceitos bem específicos, apenas para dar um panorama, né, do que é a nossa discussão sobre esse assunto, nós temos a questão dos filtros bolha, né, conectada com as câmaras de eco, que são, vamos dizer assim, uma forma de organização que as mídias sociais trazem, né, para esse ambiente digital. A questão, obviamente, da mediação algorítmica, dos algoritmos, né, e conectada a isso também as problemáticas de fake news e discursos de ódio, e além disso também a questão das mídias sociais servindo como instâncias de vigilância. E aí, uma questão que é interessante, né, um conceito que alguns autores também vêm trazendo, é a questão da democracia das plataformas, ou seja, nós conseguimos realizar a democracia por meio das plataformas de mídias sociais, né? Essa é uma pergunta que eu acho que é interessante nós termos, assim, por trás, né, da apresentação dos dados, para que a gente possa conversar e discutir mais ao final. Começando com os dados, nós trazemos um perfil, né, dos parlamentares, dos gabinetes que participaram, né, da pesquisa por região e por sexo. Vocês veem aqui, né, que as mulheres estão sobre-representadas na nossa amostra, com mais de 35%, enquanto elas são 15%, né, das cadeiras no parlamento, na Câmara dos Deputados, especificamente. E aí nós temos uma concentração dos parlamentares nas regiões Nordeste e Sudeste, mais ou menos, né? Não temos uma amostra estratificada, não era essa a intenção, mas temos mais ou menos uma representação aí de todas as regiões. E aí, eu já passo para os dados em termos de preferência, né? A pergunta era, qual é a primeira, qual dessas mídias sociais tem a prioridade para o gabinete? Então, a primeira, a segunda, a terceira, por assim, né? Em diante, em termos de prioridade, qual é a mídia social preferida, né, pelo parlamentar para a gestão aí da informação do seu mandato. E aí vocês veem que Facebook, Instagram e YouTube são listadas, todas elas, as três, como prioridades centrais, o que nos leva a considerar que, em geral, os gabinetes têm uma estratégia multiredes aí, dando uma atenção especial para essas três mídias, para essas três plataformas. O que não é surpreendente por conta do alcance, especialmente de YouTube e Facebook no Brasil. Mas aí o Instagram, que não é, né, não está entre as mais populares ainda, né, vem aumentando, obviamente, mas em 2019 tinha um menor alcance junto ao público, também já vinha como uma prioridade central para os gabinetes. E aí, depois, né, com bem menos importância, Twitter, o WhatsApp é interessante, porque o WhatsApp ele fica ali com uma preferência intermediária, e aí Telegram e LinkedIn tem uma preferência um pouco menor, né, são listadas aí mais para o final. E o que os parlamentares fazem nessas mídias sociais? Então, nós perguntamos, né, com que objetivos essas mídias são usadas? E a primeira questão que aparece é a divulgação das ações do mandato. Então, nós vemos aí algo que vários estudos sobre websites já indicavam, né, que apesar de todo o potencial, vamos dizer assim, dialógico da internet, a gente tem um foco aí na disseminação de informações, né, um uso bem informativo. Mas aparece também, né, a segunda questão mais mencionada é o reforço da identidade, a construção dessa identidade política, né, e aí, lógico, posicionamento sobre temas, informação, né, sobre a política de uma forma nacional, porque nós estamos falando de parlamentares, né, obviamente, nacionais, da Câmara dos Deputados, e uma informação também sobre política estadual e política municipal, aí, claro, mais conectada com as bases. É interessante que, em último lugar, está como listada, né, como a última prioridade, a formação do público, ou seja, uma certa intenção mais educativa, se pudéssemos dizer assim, né, com as mídias sociais. Em termos de atualização, é bem interessante, porque a gente tem aqui, né, mais de 35%, 37% atualizam 3 vezes ao dia, em média, mas nós temos mais 20% que atualizam 2 vezes ao dia, né, em geral. Então, a gente percebe que realmente é um uso
intenso, né, das ferramentas, aqui mais 17% mais de uma vez por dia, né, e muito poucos semanalmente ou com um intervalo maior do que o diário. Então, essa atualização, né, várias vezes ao dia, ela é feita na maioria dos gabinetes. E aí, detalhando as estratégias que nós percebemos em cada uma das redes, é interessante porque há uma certa, claro, sobreposição, mas também existem estratégias específicas para cada uma delas, né? No caso do YouTube, que é uma mídia social junto com o WhatsApp, né, mais popular no Brasil, né, e aí nós temos um outro artigo que nós estamos produzindo sobre a questão, né, do uso de lives, enfim, a questão do audiovisual, né, mas é interessante ter isso em mente, que é uma mídia muito popular no Brasil, né, a gente vai ter como estratégia dos gabinetes a transmissão de audiências públicas e sessões do plenário. Então, os parlamentares, eles utilizam, em parte, as mídias sociais como canais de transmissão do trabalho parlamentar, né? Então, a gente vê aí quase 20%, e conjuntamente com reprodução de pronunciamentos, ou seja, de discursos do parlamentar nas comissões e no plenário. Então, vamos dizer assim, nós temos uma nova lógica, né, que se nós tínhamos a TV Câmara, a TV Senado, como fontes primordiais de imagem sobre os parlamentares, enquanto dentro do processo legislativo, atuando nas instâncias institucionais, hoje nós temos aí canais, de certa forma, concorrentes, né, canais pessoais de cada parlamentar para fazer essa transmissão, essa disseminação de informações. Também a reprodução das entrevistas em outras mídias, debates e vídeos, né, um pouco mais longos, mais trabalhados, mais produzidos, sobre temas específicos e também com posicionamento do parlamentar, exatamente sobre aqueles temas que estão sendo, vamos dizer assim, estão recebendo atenção, né, no ciclo da notícia, na opinião pública, na agenda política. No Facebook, é basicamente compartilhamento de notícias de outras fontes também, e as próprias informações produzidas pelo gabinete, né, e aí são postagens mais extensas, em caráter de texto, com conteúdos mais analíticos, os vídeos também são mais extensos, e temos aí também tínhamos já naquela época mais de 10%, creio que esses números já se alteraram, né, de transmissões ao vivo por meio dos perfis, né, das fanpages no Facebook. Então, é interessante essa questão das transmissões ao vivo, né. No Instagram, que é uma mídia social muito mais visual, com uma ênfase menor, né, em termos de texto, vamos dizer assim, do que o Facebook, você vai ter um caráter mais humanizado, talvez, né, da imagem dos parlamentares, com postagens sobre a vida cotidiana, por exemplo, do parlamentar, com recursos visuais mais elaborados, né, os cards e tal, uma linguagem mais informal, e aí também é um espaço para compartilhamento de fotos, de vídeos, de encontros, né, basicamente, tanto do parlamentar com autoridades, com outras personalidades, mas também as reuniões de trabalho, participação em eventos, confraternizações, ou seja, vamos dizer assim, é um momento de mostrar o parlamentar em relação com os públicos, com as suas bases eleitorais, enfim, né, com os outros atores políticos, inclusive. Já o Twitter, que tradicionalmente, né, tem vários estudos mostrando, né, o uso político do Twitter como uma ferramenta muito mais informativa e opinativa, né, de comentário realmente sobre o cotidiano, sobre o que está na agenda pública, quase 20% tem essa característica mesmo, né, de usar essa ferramenta para a opinião pessoal do parlamentar e comentários, né, curtos, porque é a característica dessa plataforma, sobre os assuntos que estão bombando, né, na opinião pública. E aí também entra uma reprodução de opiniões e comentários de terceiros, isso é interessante, né, porque tem aí uma questão das diferentes possibilidades técnicas que cada uma das mídias sociais oferece. Então, aqui você vai ter um reforço, uma construção de redes, né, a partir do apoiamento, do retweet dos comentários daqueles, né, que têm opiniões similares ou contraditórias com a do parlamentar. De certa forma, nós teríamos aí até um certo espaço para um debate acontecer, né.
muita interação com outros perfis políticos, né? Então, aquela conversa ali que é pública, respostas, enfim, a polêmica, e críticas à atuação política das próprias autoridades, né? Então, é interessante perceber como cada uma das ferramentas, a partir do seu próprio desenho, claro, das plataformas, vai sendo aproveitada de uma forma ligeiramente sutil, né? Com ênfases em diferentes estratégias. E aí, o WhatsApp é interessante, né, porque o WhatsApp e Telegram são ferramentas, são mídias sociais opacas, né, ou seja, nós não temos acesso às conversas, aos debates que acontecem nelas, né, somente as pessoas que participam ali dos grupos e que estão interagindo. Então, nessas ferramentas, parece que realmente essa interação e esse diálogo são mais exacerbados. Então, você vai ter aí interação com grupos específicos, com apoiadores, com militantes, muito mais intensa, talvez, nessa ferramenta do que nas outras mídias, né? Mas também um caráter informativo forte, né, de divulgação da atuação do parlamentar e de conteúdos também para mídias e jornalistas regionais. E interessante ainda que ela serve para interação, por exemplo, com vereadores, prefeitos, autoridades estaduais e locais, e também com movimentos sociais e entidades de apoiamento, né, ao gabinete. Então, parece que tem aí uma estratégia um pouco diferenciada, né, para o uso que é feito do WhatsApp. E o Telegram, que é menos utilizado, mas ele é mais utilizado também nessa linha de comunicação com assessores, né, de interação com as autoridades municipais, de interação com lideranças partidárias. Então, vejam, né, quase 50% daqueles que utilizam o Telegram fazem para essa comunicação, vamos dizer assim, com atores privilegiados, né, com um espaço privilegiado no mandato, ou com o pessoal do próprio gabinete, ou então com apoiadores aí em termos de lideranças, né, autoridades e lideranças. Eu termino aqui a minha apresentação, e aí eu queria deixar, né, para o nosso debate algumas questões que dizem respeito a essas diferentes estratégias, e seria interessante se o pessoal que está nos assistindo, eu vi que tem muitos alunos aqui com a gente, e muitas pessoas que trabalham em gabinetes, assim como a Elizabeth, né, seria interessante ouvir de vocês também essas diferentes formas de utilização dessas mídias, né. E agradeço a oportunidade mais uma vez, passo a bola, então, para os meus colegas, Elizabeth e Antônio, para concluírem. Obrigada. Obrigada, professora Cristiane. E vamos ao professor Antônio. Está com a palavra, professor Antônio. Cristiane Bernardes e o Cris Ferri, pela parceria nessa pesquisa. É uma pesquisa que nós temos um banco de dados muito grande, muito material ainda para ser explorado, mas para essa etapa de hoje, para a conclusão, eu gostaria de trazer algumas questões teóricas. No nosso mestrado, desculpem, sempre orientamos os nossos alunos que uma pesquisa empírica, a força dos dados é importante, mas é necessário a gente relacionar com o conhecimento teórico já existente. Então, essa área de democracia digital, apesar de muito recente, já tem um arcabouço teórico muito grande, diversificado, fragmentado e, muitas vezes, até com contradições e conflitos entre as diferentes perspectivas teóricas. Mas, a partir da observação e da análise dos nossos dados, uma primeira constatação teórica importante que a gente observa é o alinhamento das ações dos parlamentares nas mídias sociais com a chamada teoria liberal da democracia digital. Em que consiste essa teoria? É uma teoria que mostra a internet com um potencial muito grande para o uso conforme o interesse dos atores. Então, é tudo individualizado, as estratégias são todas individualizadas. Então, tanto os parlamentares como o público usam de acordo com o que lhe interessa.
Adolescentes vão usar mais para entretenimento, idosos para uma determinada finalidade, e os políticos definem as suas próprias estratégias a partir da sua personalidade em si, da sua identidade política, daquilo que eles querem, da imagem que eles querem passar para o público. Então, essa teoria liberal da democracia digital, ela eleva ao máximo o poder de agência do próprio indivíduo, o poder de escolha, o poder de ação, o poder de atuação, como usar, de que forma. Então, daí nós temos alguns elementos, alguns aspectos que se destacam vinculado a essa teoria. Primeiro, como já o Cris Ferri e a Cristiane Bernardes comentaram, a individualização do uso das mídias pelo parlamentar. Então, é como se o próprio parlamentar se tornasse um meio de comunicação, um sistema de produção de comunicação, o que se chama de egocast. É um sistema focado na pessoa, no indivíduo, que produz, seleciona e divulga os conteúdos, recorta, edita, conforme o seu interesse, conforme a sua ideologia, conforme os objetivos que pretende atingir com a disseminação, seja de conteúdos próprios, seja de conteúdos de portais de notícia ou de opiniões de outros atores, conforme o alinhamento ideológico do próprio parlamentar. Então, essa individualização, ela traz como consequência a desinstitucionalização. Em que consiste essa desinstitucionalização? É um descolamento do parlamentar das instituições políticas. É um fenômeno novo que certamente traz muitas consequências para a gente repensar uma redefinição da representação política. Porque, durante muito tempo, a representação política estava diretamente vinculada às instituições políticas. O parlamentar era um ator institucional. Então, as instituições como o parlamento, os partidos, tinham um poder, uma centralidade enorme na representação, no exercício da representação política. Então, a individualização desse sistema de egocast, vinculados à lógica da teoria liberal da democracia digital, estão redefinindo as formas de representação política, a partir da lógica de democracia de públicos, que a Cristiane explicou na exposição dela. Então, como consequência, então, o parlamentar é como se ele, o que nós vimos aí, as estratégias, são mais focadas na personalidade dele, na ação individual dele, naquilo que ele faz pessoalmente, sem ele não, nas mídias sociais, na atuação nas mídias sociais, não se destaca a atuação da Câmara, não se destaca a atuação do parlamento, não se destaca a atuação da liderança do partido, não se destaca a liderança do partido em si. Então, o que se destaca é a pessoa do parlamentar, é a personalidade do parlamentar, é a imagem pessoal do parlamentar. É como se o parlamentar fosse um ator político individualizado, sem vínculos institucionais. Então, essa é uma questão muito interessante, que é um dos grandes focos de estudo atualmente da sociologia política francesa, por exemplo. Então, como consequência, parece que, por conta da imagem muito negativa do próprio parlamento e dos partidos, parece que os parlamentares usam as mídias sociais como um bypass para que o público não vincule a sua imagem diretamente com a Câmara ou com o partido A ou o partido B. Então, é como se ele tentasse impor uma imagem pessoal, uma reputação pessoal, uma reputação própria, a partir da sua atividade individual. Então, quando ele transmite alguma coisa do plenário, não há uma contextualização da sessão propriamente dita. O foco é na ação pessoal dele. A mesma coisa ocorre
quando ele utiliza alguma fala dele numa audiência pública, numa comissão. Então, não há um destaque para a comissão, para a perspectiva institucional ou do partido. O foco, o destaque, é o voto dele, é a atuação dele. É a mesma coisa com o discurso. Quando ele divulga um discurso que ele fez, seja numa comissão ou no plenário, é a mesma lógica, individualizada e personalizada. Então, em resumo, esses elementos todos nos trazem grandes questões para a gente repensar a representação política neste novo contexto de mandatos digitais. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer a título de conclusão. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, professor Antônio. Agora, nós começamos a debater sobre a pesquisa, os dados apresentados e as informações que vocês trouxeram. E, a partir disso que o senhor apresentou, professor Antônio, de que há um destaque para a imagem pessoal do parlamentar, digamos assim, um descolamento, entre aspas, dele com relação ao vínculo institucional que é permitido através da utilização dessas ferramentas de mídia, tem aqui a fala de uma colega nossa, a Sâmia, que ela diz que no gabinete deles, eles têm utilizado listas de transmissão do WhatsApp também, mas somente para o envio de conteúdos, sem a possibilidade de interação que os grupos oferecem. Temos também uma outra observação feita pelo Fernando, de que as plataformas de reuniões virtuais, com as suas opções de divulgação síncrona no YouTube, que permite, de um lado, a participação dos convidados à reunião e, de outro, uma audiência ampla com a participação por salas de chat, como a nossa, pode ser tipificada como uma nova rede ou ferramenta digital a ser estudada nesse contexto? Se vocês puderem, por favor. Professor Cristiano, começa? Sim, eu posso. Eu acho que essa questão aí, deixa eu botar aqui o meu fone para ficar qualidade melhor de áudio. Eu acho que essa questão aí colocada pela Sâmia, que tem a ver também com a do Fernando, é muito interessante porque até nós discutimos, por exemplo, se YouTube é uma rede social, né? Existe essa discussão. Muitos entendem que é um repositório de conteúdo, uma grande TV do mundo. Agora, por exemplo, quando você tem uma transmissão de vídeo sem participação, tem pouco de interação, pouco ou quase nada de interação social, ainda mais se não tiver comentários, por exemplo. Então, tudo isso nos leva a crer que aí pegando o exemplo aí da Sâmia do WhatsApp, se você usa o WhatsApp apenas para transmitir conteúdo, também você reduz o seu poder de interação social. Em suma, o que nos parece importante é que essas diversas ferramentas apresentam diversas possibilidades de interação. Isso faz com que nós tenhamos aí um leque de opções interativas que, se conjugadas, se multiplicam. E o nosso interesse é saber como é que também a grande variedade de mandatos e objetivos políticos desses mandatos utilizam essas variedades de ferramentas. E aí, colegas, eu também faço a provocação aqui para quem está nos assistindo, que tem aqui pessoas operadoras muito experientes, né? E eu acho que é uma oportunidade para você ajudar até com a pesquisa, manifestar aí a sua opinião e falar como é que você trabalha no dia a dia, mas a gente percebe, por exemplo, que aquele parlamentar, né, e aí ficou bem claro na pesquisa, aquele parlamentar que aquele parlamentar que é um deputado de opinião, né, que a gente chama, que ele, por exemplo, tem votos no estado inteiro, ainda mais em estados populosos como São Paulo, e que, portanto, ele estar no Twitter é muito importante emitindo sua opinião, mais do que falar de questões paroquiais, né? Em comparação a ele, existe aquele outro parlamentar, e o Mayhew,
colocava muito bem isso, essa conexão eleitoral de alguns parlamentares federais que os tornam quase que, a ele dá esse nome, vereador federal, né, que agora utilizam as redes sociais, não tanto, por exemplo, o Twitter, para emitir sua opinião sobre assuntos de maneira geral, porque seu objetivo não é ser um parlamentar federal, é ter objetivos ter votos localizados em uma determinada região. Para ele, então, faz mais diferença, por exemplo, fazer lives específicas com fazendeiros lá da sua cidade, por exemplo, lives temáticas específicas. E aí, gente, nós estamos aqui, e eu estou dando alguns exemplos das imensas possibilidades, né, que essa pesquisa aí a gente pode chegar, e vamos aprofundar para chegar nesses pontos, mas é de que essas várias possibilidades de interação podem ajudar, contribuir para diferentes objetivos políticos, não é? Inclusive, mas me parece, né, eu acho que esse é o ponto, e aí terminando aqui esse meu comentário, de que talvez para a maioria deles, ou para a maioria dos usos intensos de redes sociais, todos eles parecem fortalecer esse ponto aí dos nossos achados, que aí o Antônio frisou muito bem, desse foco no indivíduo, né? Dessa desconexão, muitas vezes, com o parlamento, quer dizer, mais política, menos parlamento, certo? Mais política, menos partido, e que isso pode ter, ou deve estar tendo, um impacto nas instituições, pelo menos nessas, parlamento e partidos. Então, gente, estou vendo aqui que no chat agora está bombando, né? O pessoal se animou, muitos comentários interessantes. Esquentou. Eu acho que, continuando aí na linha do que o Cristiano traz, algumas coisas, né? Eu acho que esse ponto que Sâmia fez é interessante, porque, veja, corrobora uma percepção que a literatura já tem, né, sobre a digitalização da política. E isso é uma coisa que está num texto da Norris, né, da Pippa Norris, lá de 2000, vejam, muito antes de mídias sociais aparecerem, quando a gente analisava o website e tal, que é essa intenção informativa, ou seja, os atores políticos, né, institucionais, acabam usando, isso também na pesquisa, por exemplo, sobre os parlamentos, a pesquisa sobre as assembleias legislativas que eu fiz há 2 anos atrás, isso aparece muito. Os atores acabam usando essas mídias digitais com uma intenção muito similar com a qual eles usavam as mídias analógicas, como canais de disseminação de informação. Agora, percebam que, teoricamente e tecnicamente, a internet e as mídias sociais mais ainda, são ferramentas dialógicas. Elas permitem uma modificação da forma, uma modificação essencial na forma como a comunicação política se estabelece, o que não parece ainda ser a prioridade dos atores políticos, porque quando você me diz que você usa o WhatsApp ou o Telegram, né, que são mídias sociais mais opacas que a gente estava falando, para disseminar conteúdo informativo, quer dizer, ela é mais um canal informativo, mesma coisa que você ter um telejornal, enfim. Agora, claro, né, aí você tem um curto-circuito, você não precisa mais da mediação dos gatekeepers da mídia, que é uma outra questão interessante, mas eu não vou chegar nela ainda, mas a gente pode deixar isso pendurado aí para o fim da discussão, porque eu acho que interessa também, né, a relação das mídias sociais nesse, vamos dizer assim, nesse ecossistema mais amplo de mídia, onde nós continuamos tendo televisão, rádio, jornal impresso e aí agência de notícia e também perfis, né, institucionais ou pessoais de mídias sociais. Agora, uma coisa que a gente está tratando, né, que é a questão da personalidade, que eu acho muito interessante esse ponto que o Antônio faz, a gente trata disso no texto também, que é a institucionalização, vamos dizer assim, uma conexão maior com as instituições versus uma personalização. Bom, aí tem duas coisas, porque as próprias mídias sociais já trazem uma lógica de personalização. É da organização dessas plataformas, essa personalização. Quer dizer, você cria perfis pessoais, você interage numa lógica ali, como se fosse uma pessoa, né? Alguém conversando, respondendo. Então, assim,
isso, pela própria lógica das plataformas, já seria exacerbado. Agora, pense, e não é à toa que, por exemplo, um evento que eu e Cristiano estávamos há 2 semanas atrás, pesquisadores europeus, norte-americanos, australianos ficaram muito chocados quando nós apresentamos esses dados, né? Porque não é uma questão comum em todos os países esse uso tão intenso de mídias sociais pelos parlamentares. Isso é uma característica brasileira. Tem alguns estudos que dizem que na Índia, em alguma medida, isso está começando a acontecer também, porque mídia social também é muito disseminada na Índia, mas vejam, aí eu acho que tem uma vantagem ou desvantagem do nosso próprio sistema eleitoral, que já promove uma personalização por termos a lista aberta, né? Porque nós nunca tivemos uma tradição partidária, de conexão partidária dos representantes, como houve na Europa, ou como é nos Estados Unidos, quer dizer, em outros sistemas eleitorais. Nosso sistema eleitoral, ele já traz uma certa medida de personalização, até porque as pessoas de outros partidos. Então, isso é uma realidade nossa, que eu acho que as mídias sociais encaixam, assim como uma luva, nesse cenário político que já é um cenário personalizado. E aí eu chego numa questão que o Fernando Vice trouxe, legal te ver aqui, Fernando, obrigado pela presença, que é a questão da campanha permanente. Acho que teve mais alguém que citou isso aqui no chat, creio que não sei se foi o Felipe, creio que sim. Sim, nós trazemos essa questão também em conexão, ou melhor, relacionada com o conceito da conexão eleitoral lá do meio, que o Cristiano citou, né, que vai falar que os deputados têm estratégias específicas de acordo com a forma como a base eleitoral deles funciona. Isso aí tem vários estudos no Brasil que estudam, né, o Barry Ames, enfim, uma galera, Bezerra, enfim. Mas nós temos aí, num termo que o pessoal da antropologia usa, realmente um alargamento do tempo da política, né? O Goldman fala disso, quer dizer, se antes você tinha campanha eleitoral restrita, aqueles 4 meses ali, antes das eleições, e ali é que você tinha uma comunicação política personalizada e tal, uma prestação de contas, hoje você tem isso acontecendo durante todo o mandato, o tempo inteiro, né? E aí a lógica da campanha, que é uma lógica de disputa que as próprias plataformas também trazem, com a polarização, com os filtros bolha, câmaras de eco, toda aquela conceituação que a gente trouxe, ajudam, né, nessa manutenção de uma lógica de campanha, uma lógica discursiva de campanha permanente, percebe? Não é que eles estão sempre em campanha, mas a lógica discursiva das redes sociais é essa. É você disseminar suas opiniões, colocar muito bem suas posições, né, sua tomada de posição, justificar seus posicionamentos, seu voto, etc, etc. E comentar o que está acontecendo. Então, acho que sim, você tem aí, dentro das mídias, uma lógica de campanha permanente, né? Uma lógica discursiva de campanha permanente, não sei se é uma lógica. E aí eu vi uma outra pergunta aqui, se dá para converter likes e seguidores em votos. Tem um pessoal estudando isso, tá? Tem um colega da Câmara, o Marcos Chevitarese, que fez uma tese sobre isso, enfim, até inclui questão de financiamento de campanha também, né? Não temos ainda, vamos dizer assim, conclusões a esse respeito, tá? Porque tem várias variáveis, né? Vários fatores que intervêm na eleição. Mas já tem estudos sendo feitos, o quanto essa presença nas redes pode interferir ou ampliar ou intensificar o potencial eleitoral. Claro que é uma questão de visibilidade também. Se você tem milhões de seguidores, né, 8 milhões de seguidores, é óbvio que provavelmente você é muito mais visível. E aí, numa campanha para deputado federal, que você está concorrendo ali, né, são campanhas muito concorridas, visibilidade sempre foi um ponto, um critério essencial. Quem tem mais visibilidade costuma, né, não à toa a celebridade se elege, enfim, de outros campos, etc, né. Mas não, vamos dizer assim, não sei se é a única explicação, não vi ainda nenhum estudo que diga isso, né, que faça essa conversão. Agora que a gente pode intuir que vai indo junto, né. Eu vou deixar o resto para depois, tem mais coisas ainda. Obrigada.
Professor Antônio, o senhor quer fazer um comentário agora ou posso passar para as próximas questões apresentadas? Pode seguir, por favor. Bom, dentre as questões apresentadas, se vocês puderem fazer algum comentário, é o seguinte, tem a da Kelly, ela pergunta, será que a estratégia de enfoque na atuação do parlamentar seja o motivo da educação política da educação... Desculpa. Será que a estratégia de enfoque na atuação do parlamentar seja o motivo da educação política da população ficar no final do ranking de motivação do uso das mídias sociais? O professor Victor, ele diz, percebemos, principalmente nas eleições de 2018, que as redes sociais podem efetivamente transformar o cidadão comum em um político. Acredito que viver em campanha permanente, entre aspas, será a realidade. Como diferenciar a prestação de contas do mandato de campanha eleitoral? E será que a utilização das mídias sociais fomentaria o descolamento institucional ou somente daria mais visibilidade a um fenômeno já existente da personificação do mandato? Se quiserem comentar alguma coisa a respeito dessas questões, para depois nós passarmos para o próximo bloco. Olha, são muitas questões interessantes, né? Nós temos que agradecer aqui pelos pontos. E, bom, vou comentar aqui, né, de maneira um pouco esparsa. Claro, vai ser interessante a gente ver no decorrer do tempo, e por isso pretendemos até, talvez, deixar essa pesquisa, esse processo de pesquisa nesse assunto, talvez de forma permanente, que eu acho que tem uma importância estratégica muito grande, mas, claro, que nós vimos que, de maneira muito especial, isso já vinha vindo de outras eleições, mas que nessa eleição algumas pessoas, alguns parlamentares foram eleitos, basicamente, ou quase exclusivamente, por meio do uso de redes sociais. Agora, uma vez que ele se torna parlamentar, e estamos falando principalmente dos novatos, e ele é obrigado a adotar uma outra lógica, né? Até a linguagem, você vê que alguns parlamentares tiveram que usar uma linguagem talvez mais adequada ao mandato, ele vai ter que falar de assuntos, ele vai ter que falar de coisas que ele faz, do que ele não faz. Ele tem uma série de compliance, né, uma série de regras agora que ele, como parlamentar, ele tem que se ater. Antes ele era um youtuber, antes ele era, né, um ser livre na internet aí. Então, vai ser muito interessante ver no futuro como essas celebridades ou personalidades que foram, personalidades políticas que vieram das redes sociais, estão exercendo mandato, como é que elas vão se comportar e o impacto que isso vai ter nas próximas eleições, né? Eu acho que esse aí é um ponto muito interessante. Tem uma outra questão aqui, que, se eu não me engano, é o Fábio Liberal, né? Colocou, e aqui também o Jorge Paulo colocou uns pontos muito interessantes. Só responder aqui rapidinho para o Jorge. Jorge, ele fez uma pergunta bem legal, ele falou, pesquisa questiona o uso de instrumentos de escuta, monitoramento, interações, como isso retroalimenta as próprias redes, deputados? Não, nós não entramos aí nas narrativas, né, propriamente ditas, é um assunto bastante interessante, com certeza isso afeta bastante você que está aí no front dessa questão, coordenando as mídias sociais da Câmara, você sabe como é que isso afeta, como é que essa retroalimentação é muito importante, né? Agora, esse ponto aqui do Fábio Liberal, que tem a ver até com a própria instituição, né, com os canais institucionais, gente, aí aqui tem um ponto muito importante para a gente discutir, que é a relação do uso de redes sociais versus o uso de canais institucionais. O que são esses canais institucionais? São os canais, desde os canais mais tradicionais, como a TV, a rádio, a agência de notícias e etc., até troca de e-mails, né? Vamos dizer assim, são canais mais com interatividade mais tradicional, até os canais como as próprias mídias sociais institucionais, os canais de participação, como é a democracia, etc. A gente vê que, claro, há um aumento
porque também há um aumento de uso da internet, há um aumento de uso de redes sociais de forma geral, lembrando que o brasileiro é um dos mais interativos, é um dos maiores usuários de redes sociais, está sempre no top 3 a 5 do ranking mundial de uso de redes sociais, o que traz aí para nós um elemento cultural, quer dizer, que nós gostamos muito de interagir com as pessoas, né, e com parlamentares também, até por conta da nossa cultura, mas, e aí o Jorge traz um ponto muito interessante, que nas mídias institucionais nós podemos usar uma ferramenta que é muito importante, que os parlamentares podem usar, e que os candidatos também, que é o impulsionamento pago, que é um elemento muito importante para você crescer nas suas redes, para você ter impacto na sua comunicação, né? Então, isso também, eu acho que esse ponto é muito importante, porque isso impacta este fenômeno da desinstitucionalização e do descolamento, talvez, parlamentar, né? Estamos ainda estudando isso, do parlamento. Ou seja, eu, como ser político, tenho mais poderes de comunicação, usando ferramentas, inclusive, que a instituição como tal não tem. E isso faz a diferença dentro deste fenômeno que nós podemos chamar plataformização do mandato, talvez, não é? Quer dizer, aí o que acontece? Os mandatos começam a trafegar boa parte da sua atuação, e cada vez mais discursiva, dentro de plataformas de mídias sociais, em detrimento, né, às vezes acumula, às vezes não, mas em forma geral, em detrimento do uso de canais institucionais. E isso tem uma série de impactos. Por exemplo, nós perdemos os dados de uso de parlamentares. Quando um parlamentar deixa de usar, por exemplo, ele fazer a participação, coletar ideias de projetos, de emendas, que ele é relator de um projeto que ele pode usar no portal E-Democracia, e aqueles dados ficam com a instituição, e são abertos, e são transparentes, os níveis de interação, os tipos de assuntos e etc., os tipos de participantes, e se ele prefere, em detrimento disso, por exemplo, fazer uma participação no Twitter, esses dados ficam lá com o Twitter. Então, há uma perda de um ativo muito grande da instituição parlamento, e por consequente do Brasil, do cidadão brasileiro, em relação a esses dados, que a gente sabe que são ativos muito preciosos, os dados de atuação parlamentar, do que pensa o cidadão sobre políticas públicas, etc., que ficam, então, nas plataformas de redes sociais, que, como a gente sabe, o acesso a esses conhecimentos, a esses dados, é muito limitado e é muito caro. Acho que o Antônio quer falar. Tem uma pergunta no questionário, que nós ainda não entramos nessa parte dos dados, mas esse problema aí da baixa interação e da baixa atenção à escuta, que alguém mencionou, nas respostas abertas do questionário, que nós ainda estamos compilando e analisando, tem alguns elementos interessantes que os assessores respondem, que nos levam a deduzir, a inferir, que todo esse investimento em visibilidade, em divulgação, é porque é mais barato. A equipe, com uma pequena equipe que alimenta e que atualiza as redes sociais várias vezes ao dia, você consegue incrementar esse investimento na visibilidade da pessoa do parlamentar. Ao tempo em que a escuta e a interação, elas são trabalhosas, exigiria uma equipe especializada para responder, para monitorar, para acompanhar e para dar respostas. Então, eu acho que há essa questão aí também, apesar de haver uma profissionalização das assessorias, os estudos aí dos orientandos do Sérgio Braga mostram isso, especificamente a tese do Carlo Magno, mas, apesar de serem ferramentas dialógicas, como disse a Cristiane, os parlamentares usam, como as ferramentas antigas, por essa questão de ser um baixo investimento. Investir em visibilidade é mais barato do que na escuta e na interação com o cidadão. Eu queria comentar em cima disso que o Antônio está falando, eu acho que é um ponto importante, que é a estrutura, né,
a estrutura profissional e técnica que o uso dessas ferramentas, um uso sofisticado dessas ferramentas vai demandar. Então, não é à toa que o Brasil esteja na frente de outros países nesse uso, porque os parlamentares brasileiros são, provavelmente, né, dos que a gente tem mais informação, né, Cristiano, né, Antônio, dos estudos comparativos que já se fizeram, os que têm a melhor estrutura de assessoramento. Tem mais condição, né, de contratação, com maior número de assessores, conseguem contratar assessores altamente especializados, né, super bem informados, enfim. A burocracia, a quantidade, a qualidade da burocracia que atua na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é, vamos dizer assim, sem muita comparação no mundo. Talvez a House of Representatives, né, tenha esse nível de estrutura de recursos humanos mesmo, e de recursos técnicos, né, para atuar, porque é caro. Mídia é caro, sempre foi. Televisão já era caro, caríssimo, rádio e as mídias sociais também. Agora, nessa questão que o Jorge coloca, obrigado pela pergunta, Jorge, sim, a gente fez essa questão que o Antônio falou sobre monitoramento, mas aí, perceba, não é apenas uma questão dos mandatos, aí você tem uma questão mais ampla, que quando a gente fala, né, de democracia das plataformas, que é uma expressão que está sendo usada, e tem muita gente questionando até que ponto pode se realizar o debate democrático nas plataformas de mídias sociais. Então, por exemplo, no Brasil, você tem os trabalhos do Sérgio Amadeu, que é nosso colega no INCT, você tem Cláudio Penteado, enfim, muitas pessoas tratando desse tema, né? Porque o que acontece? As plataformas Zoom, elas não são desenhadas para promover o debate político. Elas têm outras funções, né? E uma das funções primordiais delas é geração de dados para trabalho de marketing, né? Então, você tem, por exemplo, agora, o Facebook retirando o Facebook Analytics, né? Vai sair de linha daqui uns meses, né? Ou seja, nem as ferramentas básicas não estarão mais disponíveis. Por quê? Porque é onde eles estão ganhando muito dinheiro, é no monitoramento dos públicos. Então, assim, não é à toa que você tem um escândalo como o da Cambridge Analytica. O problema do monitoramento dos dados, da vigilância, da quantidade de dados que se obtém é muito sério nas plataformas. E aí começa a ficar inviável para os atores públicos monitorarem esse conteúdo. Então, o que você faz com aquela montanha de comentário? Quer dizer, um parlamentar vai ter que contratar uma empresa, que muitos estão fazendo isso, contratando empresas de monitoramento de dados. Mas aí, que tipo de monitoramento está sendo feito? Como é que se trata, né, o engajamento? O engajamento, do ponto de vista das plataformas, é curtida, like, reação, retweet. Mas se a gente falar de um engajamento político nos termos teóricos, por exemplo, que a nossa amiga Cristina Leston Bandeira utiliza, não se trata de curtida, né? Você vai ter uma série de ações políticas que o cidadão pode realizar em inter-relação com o ator político que estão incluídas no processo de engajamento. Mas isso não faz parte nem do desenho, nem do interesse das plataformas, porque elas não servem para isso, elas não foram feitas para isso. A gente utiliza elas também para isso, mas a gente utiliza elas para uma série de outras coisas também, todos nós. Então, essa questão do monitoramento, ela é mais difícil de ser resolvida do ponto de vista dos atores políticos, porque aí você precisaria ter uma ingerência maior, talvez, no próprio desenho das plataformas. Isso aí traz para uma questão que o Fábio colocou. Como é que faz essa relação, né, que o Cristiano abordou, dos canais institucionais com as mídias sociais? Bem, essa é a grande dificuldade. Porque quando você tem os canais institucionais, isso é uma conversa, eu vi que a Marusa está nos assistindo aqui, está com a gente, tudo bem, Marusa? E a gente já conversou sobre isso muitas vezes, né, nossa preocupação, o pessoal lá da CEMID também. Como é que você faz o debate? Como é que você abre um espaço efetivamente livre, acolhedor, respeitoso, civilizado, para que o debate democrático se efetue dentro de uma plataforma que tem uma lógica de polarização pelo seu próprio design, né?
ela tem uma lógica, ela leva uma lógica de polarização, de filtro bolha, de separação entre os que pensam diferentes. Quer dizer, como é que você reúne essas pessoas? Porque as ferramentas institucionais, no caso da Câmara, do Senado, das assembleias, enfim, de qualquer parlamento, elas imitam, vamos dizer assim, a própria lógica do parlamento, como um local privilegiado para o debate entre os diferentes, entre os divergentes. Mas não é isso que acontece nas mídias sociais. Os divergentes, eles nem se encontram nas mídias sociais, né? Eles não conversam. Então, essa lógica da polarização, que é muito da plataformização, ela traz, obviamente, um problema de epistemológico até, né, para a forma como a democracia está se realizando, quer dizer, de onde as pessoas tiram conhecimento sobre política, de onde as pessoas tiram informação, como é que as pessoas compartilham, o que elas compartilham. Então você entra na problemática das fake news, você entra na problemática dos algoritmos, que só te mostram aquilo que você já viu, quer dizer, você vai eliminando a possibilidade de debate. Então as ferramentas institucionais, elas são importantes por conta de serem esse espaço para o debate. Porém, elas não têm um alcance. Eu estou trabalhando num artigo com um colega do Senado, o Alisson, e com outro colega do INCT, o João Guilherme, exatamente para comparar o debate que acontece dentro do E-Cidadania, na plataforma das audiências, com o que acontece no YouTube. E assim, resultados bem preliminares, a gente já viu que é incrivelmente diferente, porque o ambiente institucional é mais respeitoso, as pessoas entram para propor, elas estão preocupadas com a temática, e na rede social elas querem dizer que elas detestam o Senado, que elas odeiam a Câmara dos Deputados, que elas não gostam de política, que elas acham que todos os políticos são corruptos, enfim, porque você entra numa outra lógica de interação, né? Então, esse é um desafio, que não temos resposta ainda. E há 2 semanas nós estávamos nesse evento internacional, e uma das participantes disse, essa é a pergunta de ouro, quem tiver essa resposta, como é que faz essa interação, como é que cria esse ambiente democrático dentro das redes para o debate fluir, bom, resolveu metade do problema, né? E aí eu termino com uma questão do professor Victor, obrigada pela participação, como é que a gente diferencia a prestação de contas de campanha eleitoral? A gente não diferencia. Em termos de comunicação política, e em termos da recepção da comunicação política, ou seja, para o cidadão, não faz diferença se o parlamentar está com interesse em se reeleger, ou se ele quer se eleger a prefeito, ou se ele tem que prestar as informações. Se aquilo servir para melhorar a imagem dele frente aos possíveis eleitores, melhor para ele. Mas é uma obrigação, né, do sistema representativo que ele preste informações, que ele torne públicas as suas decisões, que ele justifique as suas decisões, suas opiniões. Então, do ponto de vista do cidadão, qual é a intenção do ator político, se ele está mirando, se ele já está em campanha eleitoral, se ele está somente prestando... Essa diferenciação, na verdade, ela é quase inútil do ponto de vista do que o cidadão faz com aquela informação. Se ele usar aquela informação para depois votar naquela pessoa que o representa bem, melhor para ele e melhor para o parlamentar. Então, assim, parece assim que tem uma demonização da comunicação política com intenções eleitorais. Mas, ora, é óbvio que se o parlamentar está no mandato, ele quer se reeleger ou pelo menos continuar representando aqueles que lhe deram voz. Então, seria até inocente da nossa parte achar que não há uma intenção eleitoral por trás da comunicação política. Sempre há. Mas isso não é um problema, né? Esse que é o meu ponto. Quer falar, Antônio? Você tem primazia aí. Eu acho que uma questão interessante também é que essa campanha permanente e a lógica predominante de campanha eleitoral em toda a comunicação política nas mídias sociais mobilizou também o cidadão. Muita gente hoje que não tinha oportunidade, agora tem oportunidade. Então, as pessoas debatem política de variadas formas, seja motivadas pelo ódio, por outras paixões e afetos, mas as pessoas estão lá falando de política, mesmo que esteja falando mal, mas estão debatendo política. Embora o que a gente observa é que o debate
ele fica entre os cidadãos, as pessoas que entram nessas redes políticas. Os atores políticos em si, parece que não mostram interesse em se envolver no debate, na discussão. Em 2015, nós fizemos um estudo sobre como as lideranças partidárias usavam as mídias sociais. E foi impressionante que os deputados eles não entram no debate. O debate fica por conta dos cidadãos. Havia posts, situações com mais de 3.000 comentários, 5.000 comentários, críticas, entre as pessoas. O cidadão debatendo política com outro cidadão, seja a partir de pontos de convergências, mas o debate é mais intenso quando há divergência. Agora, curiosamente, os parlamentares não entram na discussão, deixam o debate somente por conta do cidadão. É um aspecto positivo o cidadão se interessar, de querer debater, apesar de possíveis vícios, como discurso de ódio e coisas dessa natureza que nós conhecemos, mas é impressionante essa constatação de que não há moderação, não há interesse das assessorias parlamentares ou dos próprios parlamentares no engajamento, no debate com o cidadão. Todo o investimento é só na visibilidade, e na imagem e na reputação do parlamentar, não no debate. E aí, pois é, Antônio, e aí tem aqui algumas perguntas nesse sentido, e aí tentando, né, responder a sua pergunta, viu, Cris? Eu tenho sim a resposta para a sua pergunta, como resolver essa conciliação. Isso aí é marketing, hein? Tu está fazendo marketing agora. Gente, entramos na parte do marketing político agora com o Cristiano. Como fazer a conciliação entre redes sociais, plataformas, que são geridas por empresas, quase todas elas americanas, né? E na guerra hoje, que se chama guerra híbrida, gente, que tem no mundo, existe uma guerra de redes sociais, né? Então, a maioria das redes são americanas, estão lá no Vale do Silício, e agora o TikTok da China, uma grande força aí que se antagoniza aos Estados Unidos, começa a surgir também muito forte. Tem a VK, que é uma rede russa, né, que também está se contrapondo. Algumas pessoas que estão sendo alijadas do Twitter estão indo para o VK. Então, olha só, nós temos que observar esse cenário aí com muita complexidade. E aí eu acho que essa complexidade também nós temos que tomar cuidado, e a nossa pesquisa não pode dar a impressão de que a gente está simplificando um fenômeno que é o seguinte, ó, por um lado nós temos um grupo de parlamentares que estão usando as redes sociais, com essa coisa da plataformização do mandato, individualização, branding político, eaglecasting e tudo mais. Mas tem um outro grupo de parlamentares, nós vamos estudar isso daqui para frente, com os grupos focais, mas que algumas respostas já nos deram aí um norte, de que não usam muito fortemente as redes sociais. Alguns porque não colocam equipes especializadas para isso, e não sabem, minimizam a complexidade que é gerir isso, né, que é a comunicação digital, multirrede. Outros por deliberação própria, porque eles não querem ser polêmicos nas redes sociais, não querem ter que se posicionar o tempo todo em redes sociais. Por quê? Porque eles têm um perfil muito importante, que todos nós conhecemos, dos articuladores, dos mais moderados, daqueles que fazem pontes para acordos políticos. E geralmente são pessoas muito importantes para a governabilidade. Geralmente são pessoas muito importantes, por exemplo, que sustentam o governo, são parlamentares muito importantes que sustentam o governo, que ele não pode ficar criando briga no Twitter, porque ele tem que, no dia seguinte, fazer um acordo, sentar e tentar aparar as arestas para conseguir menos ação bélica da oposição no plenário com manobras de prorrogação das decisões. E aí tem que fazer acordos políticos. Essa é a base da boa e velha política, e isso tem impacto também. E alguns alunos nas oficinas falaram isso, falaram, olha, o meu parlamentar não vai fazer posts estridentes, polêmicos, chamativos. E ele, com isso, ele perde tração nas redes sociais. O que fazer? Essa era a principal dúvida que os nossos lá, os operadores experientes, o Fabrício e a Maria Carol, fizeram. Tinham que
responder. Então, existe esse fenômeno aí, eu acho que é muito importante para a gente entender essa complexidade, né? Existe também um outro grupo de parlamentares que usa as redes de maneira intensa, mas com objetivo local. Aí ele usa a supersegmentação e os algoritmos a favor dessa necessidade geolocalizada que ele tem. Isso tem vários, né? Isso tem vários benefícios políticos, inclusive para o seu mandato. Agora, nessa questão aí, Cris, né, de conciliar, então, processos participativos com redes sociais, eu acho que o principal ponto é porque os processos participativos que têm ferramentas e estão dentro de mecanismos nos nossos processos participativos institucionais, por exemplo, um chat do E-Democracia durante uma audiência pública. Existe uma série de regras e condições que tentam fazer o debate o melhor possível, que qualquer pessoa de qualquer grupo pode entrar, não tem xingamentos, e tem xingamento, o próprio algoritmo tira esse xingamento. Olha só, então a gente coloca no nosso algoritmo, no algoritmo institucional, regras pró-debate, pró-diversidade, pró-ouvir o contraditório, pró-regras que estão no plenário, regras do processo legislativo. Agora, qual que é o grande problema? É porque isso não está institucionalizado, não está no regimento interno, que os parlamentares precisam ou deveriam fazer pelo menos alguns processos participativos obrigatórios, que isso deveria fazer parte de um novo processo legislativo do século XXI. Isso não está. Os processos participativos que nós temos na Câmara, a maioria deles são opcionais. Quem quiser participa, que o parlamentar que quiser abrir para uma discussão, ele abre. No E-Cidadania no Senado já é mais institucionalizado. Mas, de resto, nos parlamentos do mundo, pouco se há sobre isso. E aí, o que acontece? Eu posso discutir como eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser. Eu, parlamentar, é melhor discutir com a minha rede no Twitter. É melhor discutir e fortalecer meu branding político do que... E, inclusive, me dar uma roupagem de participativo no meu branding político é muito mais eficaz. É questão de eficácia política, né? E outra coisa também, para terminar esse raciocínio, um fenômeno muito interessante para que a gente está no nosso radar, são não participações digitais, não formatos participativos digitais, mas esses formatos participativos basicamente presenciais, que são as famosas Citizens Assemblies, né, que são muito populares hoje na Europa, que agora começam a chegar nos parlamentos. Então, tem um parlamento regional da Bélgica, teve uma experiência também no Reino Unido, de grupos de cidadãos que eles são selecionados de forma randômica, ou seja, de acordo com uma representatividade de toda a população, ali no caso da região, tá? Tem um processo científico de fazer isso, para que não haja eleição. Não pode haver eleição, porque a eleição traz muitos vieses, não é? E esse grupo se reúne como se fossem parlamentares e eles emitem a sua opinião sobre assuntos que estão na pauta legislativa. Isso serve, então, de um parecer mais do que qualificado, diversificado, que entra como instrumento de auxílio à decisão parlamentar de alguns parlamentos. Eu acho que instrumentos como esse são o futuro do parlamento, principalmente para se contrapor não, ele tem uma modernização efetiva da interatividade, da participação, em detrimento de, como o Antônio frisou, né, de essa, entre aspas, interação de redes sociais, que mais é uma necessidade de branding político do que qualquer outra coisa. Eu concordo bastante contigo, Cristiano, porque a gente já vem conversando sobre esses temas, né? E aí vem de novo aqui, eu tô vendo aqui o chat, Ana Paula perguntando, como fazer isso nas redes sociais? Pois é, Ana Paula, essa é a grande discussão, essa é a pergunta que todos, né, os atores políticos estão fazendo, mas eu concordo também com os comentários que a Kelly colocou. Tudo bem, Kelly? Bom te ver por aqui também. De que, bem, concordando também com o que o Antônio falou, não temos o debate que gostaríamos, não temos a profundidade do Wikileges no Twitter, e nem teremos, porque são ferramentas destinadas a diferentes coisas, né, com diferentes objetivos, e que bom que temos diversidade de ferramentas, inclusive, de plataformas, inclusive, né,
Mas é um fato inegável que as pessoas estão conversando mais sobre política, que as pessoas estão compartilhando conteúdo sobre política, que as pessoas estão mais interessadas no que os parlamentares estão fazendo, no que a Câmara está votando, na opinião do presidente da Câmara, isso é um fato. Então, assim, temos o lado talvez positivo ou negativo, mas o interesse das pessoas e a percepção de que a política interfere no dia a dia, de que interfere no combate à pandemia, que interfere na concessão do benefício emergencial, enfim, isso é cada vez mais claro. E isso é uma discussão que, por exemplo, quem vem da mídia legislativa se fazia 15 anos atrás. Como levar esses assuntos aos cidadãos? Como fazer com que as pessoas se interessem pelo que acontece dentro da Câmara, pela audiência pública? E aí você tem uma sabatina de ministro, de candidato a ministro no Supremo, no Senado, que bomba nas redes, tem milhões de visualizações. Isso é uma coisa inédita, isso não existe, isso nunca havia existido no Brasil. As pessoas nem sabiam que o Senado entrevistava os caras antes, sabatina de ministro, com polêmica, com compartilhamentos, com críticas. Então, assim, não podemos também deixar de reconhecer que o debate sobre política se intensificou. Que bom que se intensificou. Nós queremos que as pessoas falem sobre política, nós queremos que as pessoas critiquem, que as pessoas comentem, que as pessoas opinem, que as pessoas discordem civilizadamente, claro. Aliás, essa é a ideia, né? Essa é a lógica da política. Mas não podemos deixar de perceber que isso também é um fenômeno que ocorre, apesar de toda a problemática das redes. E aí o Cristiano toca num ponto essencial, que são mega empresas dedicadas a uma determinada lógica, e os caras que criam essas ferramentas também, que desenham os algoritmos, têm determinados conceitos de democracia na cabeça, e a maioria deles são norte-americanos. Bem, temos uma questão aí que é problemática, porque nós estamos, vamos dizer assim, transferindo o debate político para ferramentas que são privadas. Então, essa questão da memória que o Cristiano traz, quer dizer, nós perdemos o acesso aos dados, nós não temos como fazer mais o monitoramento desses dados, as plataformas cada vez mais fechadas, são problemas sérios que nós temos que enfrentar, porque realmente nós não conseguimos. Você não pode deixar toda a memória, por exemplo, dos vídeos da instituição legislativa no YouTube. Porque o YouTube, nenhum de nós controla, nenhum governo controla o YouTube, né? Nem o governo norte-americano controla o YouTube. Então, quem controla o YouTube? Os donos do YouTube, o CEO do YouTube, nem sei se ele consegue controlar. Então, quer dizer, fica uma questão aí de uma discussão política mais pesada, né? Sobre o controle e a vigilância que se exerce efetivamente nessas plataformas. Agora, voltando para um comentário da Carol. Carol, que bom que você está aqui conosco também. Do 1 milhão de haters, aí que está, né? A questão é, nós queremos que tipo de engajamento? Qual é o engajamento que os atores políticos estão buscando nas redes? E aí, uma pergunta que a Kelly tinha feito lá no início sobre formação, né? O potencial dialógico para a formação, por que não se investe? Eu acho que essa pergunta é essencial. O que o parlamentar quer quando ele vai para a rede social e com quem ele está falando, com quem ele quer estabelecer uma relação quando ele vai para a mídia social. Porque ter muitas curtidas, ter o engajamento nos termos da plataforma, muitos likes, todo mundo gosta do meu conteúdo, que bacana. Então, esses dias eu conversava com um colega assessor e ele dizendo que o parlamentar estava com problema, porque estava com muita crítica na plataforma. Estava só recebendo críticas e tal, e questionamentos. Bem, mas o que nós queremos com o engajamento? Que tipo de engajamento nós queremos? Quem vocês querem engajar? Ter muitas críticas ou muito questionamento pode ser ruim. Bom, se vai estar chegando só comentário de robô, tudo bem, é uma coisa. Mas e os questionamentos que são, vamos dizer assim, substantivos, que o cidadão se dispôs a fazer ao parlamentar? Como lidar com esse tipo de comunicação? Aí, essa é uma questão que os mandatos precisam realmente, e os próprios atores políticos precisam ter noção, né? Porque você corre riscos nas redes sociais. E aí, claro, essa dinâmica que a gente percebeu, né, na pesquisa de alguns evitarem a polêmica para não se arriscarem a terem um engajamento negativo, é uma estratégia. Então, eu vou engajar somente de uma forma mais formativa, mais positiva, não vou entrar na polêmica. Pode ser uma estratégia.
mas depende dos objetivos também de como o próprio parlamentar e como os seus assessores enxergam o processo de representação. Voltando para aquilo que o Antônio tinha falado lá no início, nós percebemos que as redes, elas são mais uma oportunidade de comunicação política, logo de realização da relação de representação, com prestação de contas, com disseminação de informações, com tomada de posição, tudo isso faz parte da relação de representação. Mas como que elas vão entrar nesse conceito de representação? Porque cada parlamentar também vai pensar a representação muito conectado com as suas bases eleitorais, com a sua história política, com a forma como ele entrou na política, ou ela, né? Então, quer dizer, essas questões precisam vir dentro de uma estratégia dos próprios mandatos, né? E eu acho que tem muitas coisas interessantes. Agora, uma coisa que o Mazola falou, obrigada, Mazola, por estar aqui conosco também, dos nômades digitais, dos riscos dessa individualização extrema, e aí eu conecto isso com o que o Danilo falou, o comentário do Danilo sobre populismo, né? Olha só, nós sempre tivemos um sistema eleitoral no Brasil hiper personalizado, né? Tirando, assim, alguns momentos ali, tipo a ditadura militar, que você tinha um bipartidarismo induzido, as pessoas tinham muito forte de qual partido elas eram, que só havia dois. Nós não temos uma tradição partidária nos termos que países europeus têm, ou que os próprios norte-americanos têm. Então, essa personalização não é uma novidade, assim como o populismo também não é uma novidade das redes, Danilo. Eu não sei se a gente pode dizer que as redes aumentam o populismo. Eu acho que elas são novas vias para o populismo se expressar com intensidade. Mas se a gente pensar no uso que o Hitler fez do rádio, por exemplo, né, ou que o Perón fez, ou que o Getúlio Vargas fez, e era rádio, você só tinha rádio e jornal na época, você não tinha nem televisão, né? Então, assim, não é nada novo, o populismo não é um fenômeno novo, né? O carisma na política, os afetos não são fenômenos novos, mas o que tem de novo talvez seja essa extrema polarização. E aí talvez é interessante, né, porque a gente fica tentando achar que política é um troço racional, mas quando a gente vai para as redes, a gente percebe o tanto de afeto e de emoção que tem dentro da política. E quem já trabalhou em campanha política, aqui em campanha eleitoral, sabe que política tem afeto e emoção o tempo inteiro. Só que quando chega no parlamento, todo mundo finge que o negócio é só racional, né, então tá todo mundo conversando civilizadamente, mas a gente sabe que não é, né, que os afetos estão ali, as identidades estão sendo expressas ali, enfim. Isso não sai, né? Isso não está fora, nunca esteve fora da política, né? E o que é interessante também é que no debate entre os cidadãos, eles imitam os parlamentares. A lógica das disputas, das lutas simbólicas, das lutas discursivas. Então, no caso especialmente, os parlamentares que gostam de se envolver em polêmicas, porque a quantidade é muito menor, mas nós temos parlamentares cuja ação praticamente está prioritariamente na tomada de posição. Todo dia no Twitter, principalmente, em todas as redes, é tomada de posição, seja a favor, seja contra. Então, é opinião, 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 disputando um interplay discursivo com os seus adversários, com os seus opositores. E é curioso como os cidadãos reproduzem essa lógica. Se a gente observar os comentários, eu e a Cris e a Malena fizemos um trabalho extensivo de análise de comentários nas redes sociais e comentários de cidadãos, e é impressionante como essa perspectiva dos afetos, das paixões, do ódio, das disputas de narrativas que tomaram conta, por conta da polarização política, que tomaram conta do ponto de vista dos atores políticos, os cidadãos estão reproduzindo isso nas redes. Só ali para responder a Georgia, obrigada, Georgia, é bom ver os amigos também, né, por aqui. Sim, eu entendo, e aí, claro, pensa, né, todos nós que trabalhamos no legislativo, especialmente as pessoas que são encarregadas, né, de gerenciamento dos perfis das casas parlamentares,
isso é muito mais agudo, né? Porque não são pessoas que estão sendo representadas, são coletivos, então você já tem aí uma dinâmica muito mais complexa também para gerenciar esses perfis das casas parlamentares. Eu tenho muita entrevista com o pessoal de assembleia e as angústias são imensas, porque eles não podem dar opinião, eles não podem permitir polarização, eles não podem responder, às vezes, aos comentários. Por quê? Porque não é um parlamentar, não tem uma opinião específica da Assembleia sobre aquele assunto, né? Os parlamentares discordam, então como que o perfil da Assembleia vai tomar partido? Só que aí não toma partido, todo mundo critica, porque quer que o perfil tome partido, porque a lógica de ter um perfil é tomar partido, é tomar posição. O perfil serve para isso, mas o perfil institucional entra numa outra lógica que é muito complexa desse ponto de vista. Então, isso justifica também o uso, vamos dizer assim, o uso bem enfático numa disseminação de informações, né, num caráter menos polêmico, enfim, né. E sim, é frustrante porque as pessoas vão para as redes sociais descarregar todas as suas frustrações com o sistema político em si, não é nem com a Câmara, ou com o Senado, ou com aquele parlamentar, é com a política, com a falta de representação, com as demandas não atendidas, e aí tudo aquilo vira uma forma de escoar, né? Mas uma coisa interessante, que uma reclamação, por exemplo, dos gerenciadores de perfis institucionais das casas, é que os parlamentares têm pouca interação com os perfis deles, né? Eles não retweetam, eles não marcam, né, o perfil da Casa Legislativa, da Câmara, da Assembleia, enfim, da Câmara Municipal. Mas, por outro lado, a gente percebe, por exemplo, que os parlamentares, como vocês estavam comentando aqui, eles esperam a transmissão das TVs legislativas, por exemplo, para linkar isso nos perfis. A gente viu isso, transmissão das sessões. Ou seja, eles também colocam o material das mídias legislativas, eles disseminam o material das mídias legislativas. Então, talvez aí tenha um uso bem específico, que eu volto para aquela questão lá, acho que quem foi que falou, do professor Victor, se é prestação de contas ou se é campanha eleitoral, né? Porque, na verdade, são as duas coisas, porque no momento em que ele coloca o material do debate que aconteceu dentro da Casa Legislativa, que foi transmitido pela TV, e ele clipa ali, né, pega só aquele trecho em que ele fala e coloca na sua rede social, é óbvio que ele está querendo voto e mostrar sua posição para os seus eleitores. Ele quer convencer as pessoas, mas ele também está divulgando a própria mídia legislativa, a própria Casa Legislativa. Então, essas coisas não são, assim, tão contraditórias como a gente necessariamente, às vezes, classifica, né, do ponto de vista acadêmico. Ou é comunicação institucional, ou é comunicação política, ou é marketing, ou ele está fazendo campanha, agora ele parou de prestar contas, agora ele está fazendo campanha porque ele está falando da mulher e dos filhos. Eu não sei como é que isso vai chegar lá no eleitor também. Eu não sei que uso que o cidadão está fazendo desse tipo de informação, né? Porque a gente já teve aluno no nosso curso, deputado, que dizia isso. Quando eu coloco no Facebook que eu fui num batizado com a minha família, que eu coloco uma foto da minha família, o negócio bomba. Aí eu ponho uma foto na audiência pública dentro da Câmara, 3 pessoas curtem. Ele ficava frustrado. O deputado ficava frustrado, mas era o que as pessoas queriam ver, ele no batizado. É muito mais divertido ver ele no batizado do que na audiência pública da Câmara. Então, isso que o Antônio falou, né? Os usos que a gente vai fazendo das redes sociais e perceber que as redes sociais não são uma arena, necessariamente, de debate político, mas que elas também servem para isso, talvez nos ajude, assim, a perder, porque a gente fica tentando fazer um ideal, e o ideal não vai existir, não adianta, né? Porque nem dentro das ferramentas lá do E-Cidadania e dos comentários do E-Democracia, de vez em quando tem palavrão. Você tem que fazer um algoritmo que vire coraçãozinho. Então, assim, não é do jeito que a gente quer. Não adianta, né, gente? As pessoas não vão debater racionalmente. Xingamento vai ter sempre. Frustração, ódio, expressão de afeto, amo, odeio. Olha só, o Carl Schmitt está falando isso há 100 anos atrás, na década de 20, do século 20, né? Amigo e inimigo, aí vira torcida, vira arquibancada, não tem como, né? Fala, Antônio, que eu vi que você está... Aí, esse teu exemplo da foto do batizado,
me lembra os nossos dados aí sobre as estratégias de uso do Instagram dos parlamentares, que tem mais riqueza ainda nas respostas abertas, como o Instagram é assim como se fosse uma grande coluna social ou uma grande revista Caras para mostrar o deputado em eventos sociais, ou seja, é o parlamentar fora, aquilo contribui para a marca pessoal do parlamentar, para a imagem dele, para a campanha eleitoral também, mas ele não está no parlamento, ele não está numa audiência pública, ele não está no plenário, ele não está... É o parlamentar numa festa, é o parlamentar num momento de lazer, é o parlamentar com a sua família, é o parlamentar... Ou seja, e é impressionante o engajamento que isso tem, a repercussão que isso tem, a força que isso tem. Então, por isso que eles usam, praticamente o uso do Instagram se dá para essa finalidade. É um fenômeno muito curioso. É o parlamentar como celebridade. Então, pois é, mas... Sim, sim. Era isso. Desculpa, te interrompi, mas é que eu achei muito interessante o teu ponto, porque, veja, se a gente está falando, por exemplo, de um parlamentar evangélico, não é importante ele mostrar a presença dele com a família dele no culto? Isso não é representação? Se grande parte dos seus eleitores votaram nele por conta da confissão religiosa, como que eu vou dizer que isso não é representar os seus eleitores? Se é um parlamentar de outro modo que tem uma bandeira, enfim, do movimento gay, por exemplo, não é importante ele mostrar a foto dele na parada gay para os seus eleitores? Isso não é somente marketing político, tem prestação de contas aí, tem construção de identidade, né? Como falam as feministas, por exemplo, a Iriam Young, a Nancy Fraser, quer dizer, você está construindo uma identidade comum com quem votou em você. Mas é por isso que a gente vota em quem tem alguma identidade comum com a gente. Quer dizer, isso é o próprio processo de representação sendo realizado, né? Aí a gente critica, mas para o eleitor do cara que não faz sentido. Quem sou eu para criticar? Eu não votei, mas beleza. Mas o meu parlamentar, quando fizer isso, a minha parlamentar, eu vou achar bacana também, né? Vê-lo no carnaval, sei lá. Então, quer dizer, essas questões que parecem puramente pessoais, aí eu acho que a gente precisa olhar para elas também, e tem literatura já para a gente olhar para isso. É somente pessoal isso, essa parte da identidade, esse uso identitário, é só uma estratégia pessoal? Ou é uma construção de rede mais ampla, enfim, né? Como é que isso está funcionando no processo político? E é interessante como alguns parlamentares usam ali, por exemplo, o stories do Instagram para falar dos bastidores, para falar do dia a dia, dando essa ideia de reality show dentro do parlamento. Isso tem até ganhos, né, institucionais para o parlamento. Acho que a gente tem que olhar também por esse lado, né? As pessoas entenderem melhor o dia a dia da prática parlamentar e dar uma quebrada na visão enviesada da mídia tradicional, que a gente sabe. E aí a Gisele colocou, sim, a mídia tradicional é muito importante, ela pauta, ela contribui, né? A relação de mídia tradicional com redes sociais é muito importante hoje, né? Acho que todo mundo que estuda tem que saber que uma entrevista na Globo News vai ter um impacto muito grande para aqueles eleitores daquele parlamentar que trabalha muito a questão de opinião no Twitter, né? Então, vai ter mais impacto que muitas vezes o que ele fala no Twitter, né? Agora, tem algumas... acho que tudo depende, assim, da forma como você usa essas ferramentas, né? Então, você mostrar os bastidores, mostrar pela primeira vez, de uma forma como a gente nunca teve, que o parlamentar ele entra cedo e está com reunião e vai correndo para a comissão, e depois vai para o plenário, e depois ele está em reunião, e etc. Mesmo com a roupagem de marketing, você fortalece algo muito importante para a questão do branding, né? Que é a autenticidade, que é a integridade, você mostrando a pessoa como ela é, que ela está, muitas vezes, num sábado, numa reunião lá com prefeitos lá no interior do Ceará,
né, e que muita gente não via isso. Então, eu acho que a boa política vai fazer, e a boa política do século XXI vai fazer o uso das redes sociais, dessas interatividades aí de maneira mais construtiva, humanizando, mostrando aí, dando mais transparência, né, e também trabalhando, fazendo o trabalho de maneira melhor, e a má política vai usar isso ainda para piorar ainda as coisas ruins que faz, né, os elementos ruins, a maquiagem digital, ela tem um poder muito mais destrutivo, né? Então a gente tem que ver mídias sociais como uma ferramenta para uso, né, igual a faca, alguns usam para matar, outros usam para fazer comida. E aí você vê, por exemplo, como parlamentares podem expressar sua opinião de maneira mais intensa e fazendo debates, por exemplo, usando uma live de 2 horas no YouTube. Então, parlamentares que não podiam falar, não tinham quem os ouvisse, se não tivesse conexões com repórteres da grande mídia, agora eles podem usar isso, mesmo com a mediação, que a gente chama de mediação algoritmizada, ou seja, essa mediação feita pelos algoritmos das redes sociais. Há uma mediação, né? Mas há uma mediação que te dá, de certa forma, mais liberdade, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para o final, não é isso, Beth? Nosso tempo aí está para o final. Isso, professor Cristiano, eu ia pedir para vocês, se puderem já fazer as considerações finais. Por causa do horário, a gente vai ter que encaminhar para o encerramento. Mas o tema é muito instigante, a pesquisa ela é interessantíssima, ela abre margem para N questionamentos. Nós tivemos várias outras manifestações de colegas comentando sobre como é nos seus gabinetes e diversas outras manifestações de pessoas que a gente não conseguiu discutir, mas isso fica para os próximos encontros e eu pediria que cada um de vocês, se puderem, por favor, apresentar suas considerações finais. Posso eu, já que eu estava até terminando de falar, exatamente nesse sentido, de agradecer aqui a presença, a participação de todo mundo, né? Acho que são questões muito importantes, muita gente que trabalha na casa que trouxe elementos fundamentais, né? Eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de fazer um download nisso daí, né? Se o YouTube deixar para usar isso dentro da nossa pesquisa. Na próxima vez vamos tentar achar um canal institucional também para discutir isso, mas parabenizar e dizer da honra da gente de estar aqui com esses 3 pesquisadores aí participando desse projeto, e de que algumas pessoas estão perguntando aqui, a Romênia está perguntando sobre como encontrar esse material. Nós temos um artigo que foi publicado num congresso, outros artigos que estão sendo analisados por revistas, e temos um relatório de pesquisa, mas o Antônio vai poder dizer aí melhor como é que as pessoas podem acessar esse material. Um abraço a todos. Gente, queria também agradecer a todos vocês, foi um prazer. Pena que não conseguimos, mas alguém perguntou quando é que a gente vai dar um curso. Nós temos uma disciplina, nós temos várias disciplinas no mestrado, que vocês podem cursar como alunos especiais, fazendo aqui o marketing. Temos uma de democracia digital e legislativo, que será oferecida no próximo semestre, fiquem atentos. Temos também várias disciplinas de análise metodológica qualitativa, voltada para o digital, temos disciplinas de parlamento e sociedade, então vocês fiquem conectados aí no canal da Copus, lá na página da Câmara, né, na pós-graduação, que vocês vão saber as informações. Agradeço muito aos colegas pelos comentários, vamos levar em conta na nossa pesquisa. Obrigada. Antônio, contigo. Além de agradecer a Cristiane, o Cris e a Beth, por essa empreitada, e agradecer a todos que nos acompanharam. Eu gostaria de dizer que uma das coisas que nos interessa, uma etapa que nos interessa, é ouvir os assessores dos parlamentares que trabalham com essas mídias sociais, e aí nós temos a próxima etapa da pesquisa, que exatamente tem esta finalidade de aprofundar mais determinadas questões, que numa pergunta fechada a gente não consegue, por meio de entrevistas e grupos focais. Aí eu acho que é uma etapa super importante
para a gente compreender melhor o uso dessas mídias pelos parlamentares. Essa é uma das etapas futuras da pesquisa. Obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada a todos, como o professor Antônio, a professora Cristiane e o professor Cristiano falaram. Agradecemos ao CEFOR pela oportunidade, agradecemos a todas as pessoas que estiveram conosco, aos gabinetes, aos 155 gabinetes parlamentares que responderam à pesquisa, aos secretários parlamentares, a todas as pessoas que se engajaram, como o professor Antônio comentou, que na próxima etapa participem dos próximos passos, e desejamos a todos que fiquem bem, que se cuidem na medida do possível. Muito obrigado. Obrigada aos intérpretes de Libra e a todas as pessoas que contribuíram para que este evento fosse possível.